Paz do Senhor, querido professor. Grata a Deus por mais um EBD online. E aqui chegamos nesse domingo. E para começar a lição de hoje, eu sei que vocês já fazem isso, mas eu gostaria de relembrar que vocês possam estar recebendo os alunos com um belo sorriso no rosto. Parem um minutinho e comecem a conversar com eles, perguntando como é que eles estão, como foi a semana. Veja também um momento que antes da lição para fazer os seus pedidos de oração, para fazer os seus agradecimentos, e você pode sim estar incentivando o seu pré-adolescente a orar. Então, o que é que você pode estar fazendo? Está pedindo para, Joaninha, Mariazinha, José, vai orar agora. E talvez nesse momento ele fique um pouco assim, ai tia, e se eu errar? E é você que vai orientar ele a dizer que não, todo mundo ali está para aprender. E aí ele vai começar todo domingo saber que tem um pré-adolescente igual a ele que vai começar a orando e apresentando os pedidos de oração. E assim você vai contribuir para o crescimento do seu pré-adolescente. Até porque hoje a nossa lição de número 4, com o tema Já Sou Independente. É esse o tema que vamos estudar neste domingo, onde a lição se encontra no livro de Provérbios, capítulo 29 e 15. Mais uma vez, você pode estar orientando ao seu pré-adolescente para que ele procure, abra a Bíblia e incentive a leitura. E ele aí, vamos lá em Provérbios 29 e 15, que diz o seguinte: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Provérbios 29 e 15. Então, esse texto bíblico você já pode começar lendo, ou até mesmo orientar um dos seus adolescentes a eles lerem. E você pode até começar assim, aonde é que fica Provérbios? No Novo ou no Velho Testamento? E aí você vai vendo como é que eles estão aprendendo a questão da leitura, de encontrar os livros na Bíblia. Então, aí você começa deixando o texto bíblico, abra sempre a Bíblia. Não esqueça desse momento. E aí, quando você falar o tema da lição, já sou independente. E aí, pré-adolescente, você é independente? O que para você é ser independente? E deixe eles expor a opinião deles, mostrando que para eles realmente é ser independente. Então, o que você precisa entender, o que nós como professores precisamos entender é que mais cedo ou mais tarde, os nossos alunos vão entender que eles vão ter a oportunidade de fazer escolhas, mas que essas escolhas levam a consequências. E que eles precisam entender que, mesmo ele tendo essas oportunidades, tudo tem o seu tempo. Assim como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e 1. Então, os nossos pré-adolescentes, eles precisam entender que para tudo há um tempo determinado. E que uma decisão, uma escolha feita precocemente pode trazer consequências que nos causem muita tristeza. Então, isso é algo que vocês podem estar passando para os seus adolescentes. Porque quando a gente acha que a gente é independente, às vezes a gente acaba nos precipitando e cometendo erros que poderiam ser evitados. Então, você como professor, como professora, é a oportunidade que você está tendo de orientar o seu pré-adolescente. Lembrando que a fase que eles estão é uma fase de muita mudança. É que às vezes eles querem dormir criança e acordar adulto, sabendo de tudo, né? Mas não é desse jeito. Então, a vontade de crescer e fazer várias coisas sem ter que dar satisfação a ninguém incentivam os nossos pré-adolescentes a tomarem decisões precipitadas. E a nossa lição ela tem 3 objetivos: enfatizar o perigo da independência precoce, explicar que a pré-adolescência é uma fase de amadurecimento e reforçar que a família tem um valor especial. Então, o primeiro tópico diz assim: não sou mais criança.
Lá em Eclesiastes, como a gente tinha acabado de ler, 13 diz que tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Então, da mesma forma, são as etapas da vida. São as fases. Antes ele era pequenininho e agia de uma forma. Agora é pré-adolescente e outras coisas já acontecendo. Quando ele virar jovem, adulto, e são fases, mas que ele precisa entender que ele tem que aproveitar cada fase no momento certo. E a nossa lição, ela traz a história lá em Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24, que fala um pouco da história daquele homem que tinha 2 filhos, os quais eles pediram ao pai, um dos filhos pediu ao pai a herança, a sua herança. E ali ele usou todo o dinheiro, tudo que o pai tinha concedido a ele, e as consequências não foram tão boas, né? De tudo que aconteceu com aquele jovem. E aí você pode estar pedindo ao seu pré-adolescente para, mais uma vez, abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, e pedir que eles leiam. E aí você vai, ler agora, incentivando a leitura, né? Para que cada vez mais eles tenham prazer de estar querendo aprender a palavra de Deus. E aí vocês estão lendo essa história que é muito importante, para que eles possam entender o seguinte: estamos vivendo uma geração que quer as coisas como se fosse no micro-ondas. A gente coloca lá e logo está tudo pronto. E eles precisam entender que não é desse jeito que acontece nas nossas vidas. Então, esse é o primeiro ponto. Não sou mais criança. E assim como aqui a nossa lição dizendo, assim acontece conosco, quando achamos que podemos viver de forma independente antes do tempo. Mas pare e pense um pouco. Você não precisa antecipar as coisas e colocar tudo a perder. O que você precisa é se preparar para, no tempo certo, desfrutar de tudo o que Deus tem reservado para a tua vida, né? Então, que a gente possa incentivar o nosso adolescente a valorizar o tempo que ele está tendo. Junto com quem? Com seus familiares, com seus amigos, com seus pais, né? Porque chegará um dia que ele vai ser independente. E aí ele vai querer voltar atrás, mas o tempo não vai permitir. Então, que eles aproveitem essa fase que eles estão vivendo agora. E o segundo ponto diz assim: um ser em formação, né? Essa sensação faz parte do processo de amadurecimento, porque além da transformação no corpo, está tendo transformação na mente também do nosso pré-adolescente. Então, muitas são as perguntas, muitos são os questionamentos, mas o importante é que eles não ajam por emoção, não ajam por impulso. É uma faixa etária que, às vezes, toma a decisão e depois se arrepende, mas que eles possam entender que eles ainda dependem dos pais dele, porque ali eles têm comida, ali eles têm onde dormir, tem tudo o que ele precisa. Então, eles são dependentes dos pais. Então, que eles não ajam por impulso, as consequências de agir por um impulso. E aqui, mais à parte, tem algumas coisas que a lição nos traz que vocês podem estar incentivando a eles. Aproveitem, né, o momento de cuidar da casa, de fazer uma atividade, de frequentar o culto. Isso são responsabilidades que o pré-adolescente já tem. Então, incentive a ele a fazer com mais intensidade. E também a questão da escolha profissional. É uma fase que eles estão aprendendo o que ele quer ser no futuro. E é você que vai poder estar incentivando o seu aluno a perguntar: e aí, o que é que vocês querem ser quando tiverem uma certa idade? Ah, tia, eu quero ser um médico. Ah, tia, eu quero ser professor. Tia, eu quero ser pastor. Ah, eu quero ser cantora, tia. E aí você vai incentivar, dizendo como, mas você sabe, né, que para ser cantor, para ser um médico, para todas essas profissões, ou trabalhar no ministério que Deus lhe confiou, é preciso de quê? Estudo, é preciso de dedicação. E você precisa fazer como? Quando? A partir de agora. É o quê? É me dedicando nos estudos, é me dedicando na palavra de Deus, é obedecendo aos meus pais, é pensando no que eu vou ser no futuro. Incentive o seu aluno a ter uma profissão, a buscar também os dons, as atividades dentro da igreja.
né? É você que tem que ser, pode ser essa ponte de ajuda. E esse momento também de temas que conversamos agora, oriente os seus alunos a conversar com os pais, a ter o ouvir dos pais, o que eles estão passando, a tentar entender essa forma, essas coisas, né? Para eles poderem cada vez mais não tomarem decisões erradas. E o último tópico da gente é o família, meu porto seguro, aonde a gente vai, mais uma vez, incentivar o nosso pré-adolescente, dizendo que ele precisa entender que ele depende, né? Ele tem os pais dele que respondem por ele, que ele tem que ter obediência e tem que estar sempre pronto, né? Que eles precisam respeitar e valorizar, porque os pais dele são instrumentos de Deus aqui na Terra, para que eles possam ter uma vida boa no futuro. E faça ele lembrar, você pode estar levando vídeos ou foto de crianças na rua, crianças que vivem na rua, crianças que vivem em abrigos, e você pode estar mostrando para elas que a vida delas, daquelas crianças, são diferentes. As pessoas que são responsáveis por elas são outras, ou até abandonaram, e elas têm o privilégio de ter alguém. Mas, tia, eu moro com a minha avó, eu moro com a minha prima, eu moro com a minha tia. Pois bem, mas é ela que é responsável por você. É ela que está tomando conta do que você vai precisar ser no futuro. Então, você precisa o quê? Obedecer e valorizar aos seus pais. E é nesse momento também que você vai chegar para conversar com os pais do seu pré-adolescente. Daquele momento de oração, de pedido de oração que você tem com ele, quando chegar no final da aula, que os pais vêm buscar, ô mãezinha, como é que tá a Joana? Ô paizinho, José, como é que tá na escola? Procure saber, para que de alguma forma você possa ajudar o seu pré-adolescente e até mudar alguma escolha, né? Então, aqui na nossa lição, lá no livro de Lucas, capítulo 2, o 51, diz assim: se você quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, obedeça à palavra de Deus. E nos traz a lembrança de Jesus, que quando esteve aqui na terra, obedeceu aos seus pais. E por que eu e você vai fazer diferente? Porque eu e você, pré-adolescente, vai fazer diferente. Mas que a gente possa incentivar o nosso pré-adolescente a ser obediente, assim como Jesus foi. Então, ele também pode ser. Aproveite, faça o revisando com eles. Eles amam estar respondendo as perguntas, eles gostam de participar disso. E a nossa lição, ela traz uma dinâmica que vocês podem estar fazendo. Eu trouxe uma garrafinha muito pequena, né? Mas o ideal é que vocês tragam uma garrafa PET grande, porque o acesso vai ser melhor. E aí você vai pegar uma tampa de caneta e você vai colocar dentro da sua garrafinha. E você vai dizer ao seu pré-adolescente que quer ver, pode sortear um brinde, algo do tipo, que vai ganhar o brinde quem conseguir tirar a tampa da caneta sem tocar na garrafa, sem pegar na lateral da garrafa. Tem que fazer alguma coisa. E eles vão passar algum tempo lá planejando como é que vai ser, mas é impossível tirar a tampa da caneta sem tocar na garrafa. E aí você vai chegar com o quê? Leva uma vasilhinha com água. Você leva uma vasilhinha com água e você vai encher a garrafa. Coloca um papel, porque pode acontecer da água derramar. E você vai perceber que a tampa da caneta, ela vai começar a subir. E quando ela começar a subir, ó, automaticamente a tampa da caneta vai poder ser retirada sem tocar na garrafa. E aí você vai explicar para o seu pré-adolescente que assim somos nós, quando a gente é totalmente dependente do nosso Senhor Jesus. E quem é o nosso Senhor Jesus? É a água. É a água da vida, que transforma o nosso ser e que muda a nossa história e que planeja o nosso tempo diante da terra.
e que quando as coisas acontecem no tempo dele, na vontade dele, dá tudo certo. Mas uma coisa que o nosso pré-adolescente precisa saber é que ele é totalmente dependente do Senhor Jesus. Então, através dessa dinâmica, ele vai conseguir perceber isso, que sozinho ele não consegue chegar em lugar nenhum. Mas quando ele tem a água viva, que é Jesus, a situação dele, a história dele muda. Eu também trouxe para vocês, querido professor, uma indicação de um livro, que é o Aconselhamento Cristão, onde vocês podem estar lendo um pouco, né? Porque fala sobre o desenvolvimento todinho de um pré-adolescente, algumas fases da vida dele e tudo com base cristã. Aqui na nossa livraria tem a Arca Missionária, você pode estar procurando lá. Mas aqui nesse livro é muito interessante para que você possa estar pesquisando mais sobre a questão, as fases da adolescência, os conflitos que acontecem e algumas lições nossas vai trazer. E aí você vai ter uma orientação extra, né? Junto com a Bíblia, ainda tem esse livro para você estar utilizando. Então, que vocês possam aproveitar da melhor forma e que possa passar para o seu pré-adolescente essa aula que eu sou independente, para que ele possa tomar as decisões certas no momento certo. Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando e que você possa ter uma semana repleta das bênçãos de Deus. E no próximo domingo a gente está aqui novamente, viu? Esperando vocês para mais um EBD online. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Bom domingo.